A paz do Senhor, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Que Deus te abençoe em todas as áreas de sua vida, né? O seu corpo, a sua alma, o seu espírito, né? Que Deus esteja abençoando a tua casa, que Deus esteja abençoando a sua família, né? Quero dizer que estou muito feliz de estarmos aqui na nossa 7ª aula, né? Já chegamos na nossa 7ª aula. Eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido às nossas aulas, que têm curtido, que têm comentado, aqueles que têm se inscrito no canal. Muito obrigado, né? Minha oração é que Deus abençoe a sua vida poderosamente, né? A sua família, né? E que você seja uma bênção, né? Que você não apenas aprenda a palavra do Senhor, mas também que você coloque em prática, né? Eu peço para que Deus ele te dê sede e te dê fome da palavra de Deus, e que você seja um multiplicador do conhecimento, né? Isso que você tem aprendido aqui, muitas pessoas não sabem, né? Muitas pessoas às vezes que até estão na igreja com muitos anos de crente e a pessoa não sabe sobre isso. Então eu peço para você, transmita, compartilhe, né? Fale, olha, você tem dúvidas sobre Apocalipse, sobre escatologia, né? E seja também, né, um semeador da palavra de Deus. Estamos passando por uma pandemia, né? Muitas pessoas não podem sair de casa. Nós aqui mesmo hoje não vai ter culto na nossa igreja está fechada nesse final de semana sem nenhuma atividade, mas o céu não está fechado, né? O céu ele está todo o tempo aberto. Nós temos esse livre acesso, né? O véu se rasgou e hoje eu e você, todo dia, toda hora podemos chegar ao encontro do Pai Celestial, né? E aprendermos mais da palavra de Deus. Então eu já peço, pegue a sua Bíblia, né? Pegue o material de anotação, pegue uma caneta, pegue um caderno e esteja anotando. E pode ter certeza que a aula de hoje vai ser uma bênção na sua vida. Vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse. Vai ser uma grande bênção. Vem comigo então, vamos aprender? Aqui, 7ª aula. Vamos falar hoje sobre a grande tribulação, né? Já falamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a transformação do corpo, falamos também sobre o tribunal de Cristo, falamos sobre as bodas do Cordeiro e agora vamos entrar aqui na nossa 7ª aula que vai falar sobre a grande tribulação. Amém? Esse slide aqui, meus amados irmãos, eu gosto muito dele, né? Eu gosto sempre de começar por ele, porque esse slide aqui, ele é a espinha dorsal da escatologia. Por quê? Porque a escatologia que nós acreditamos, né, ela vem lá da profecia das 70 semanas de Daniel. Já estudamos aqui que das 70 semanas já se passaram 69 semanas. Hoje nós estamos aqui no tempo da graça, ou seja, na era da igreja. O próximo evento profético vai ser o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento, a transformação do corpo, juntamente com o arrebatamento, depois o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E depois a volta de Jesus para a batalha do Armagedon. Mas isso aqui que vai acontecer é o que vai acontecer com a igreja, com aqueles que são os salvos em Cristo. Mas isso aqui não é para todo mundo. Isso é só para aquele que aceitou a Jesus, aquele que tem seu nome escrito no livro da vida, aquele que confessou com a sua boca, aquele que tem uma vida separada, uma vida santa. Esse vai acontecer tudo isso, vai ser arrebatado, vai para o tribunal de Cristo e vai para as bodas do Cordeiro. Mas agora, irmão Rodrigo, aquele que não for arrebatado, o que vai acontecer com ele? Né? Infelizmente, aqueles que não forem arrebatados, eles vão passar por isso aqui, ó. A grande tribulação, uma tribulação como nunca ocorreu no mundo, é o que vai acontecer. Mas em nome de Jesus, eu, você, a sua casa, a sua família, não passaremos por isso, né? Em nome de Jesus, ore para Deus salvar a sua família, ore para Deus tocar no coração do seu familiar, né? Eu e a minha esposa, todos os dias que estamos orando, estamos colocando a nossa família nas mãos de Deus. Para quê? Para que a nossa família de maneira nenhuma passe pela grande tribulação. Nós vamos ver que aqui na grande tribulação vai acontecer
os 7 selos do juízo de Deus, que vamos estudar agora nessa videoaula. Vai acontecer as 7 trombetas, vai acontecer as 7 taças, 21 juízos que Deus vai trazer sobre a terra. Então, de maneira nenhuma nós podemos passar, e também nem a nossa família, nem nossos amigos, todos aqueles que amamos e todas as pessoas, né? Deus não fez isso para nós, né? Deus fez para nós o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, novos céus e a nova terra, nova Jerusalém. É isso que Deus preparou para nós. Então, que nós possamos a todo dia santificar nossa vida e aguardar a volta de Jesus. Mas isso aqui, meus amados irmãos, infelizmente vai acontecer. A grande tribulação vai acontecer. Está ali no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, né, até o capítulo 19, até o capítulo 20 ali, nós vemos que vai ter muita tragédia. Uma tribulação como nunca houve e nunca mais vai haver na terra. A Bíblia fala que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, porque vai ser uma tribulação horrível. E nós vamos ver hoje, né, uma pequena parte do juízo, 1/3 dos juízos, que são os 7 selos. Outra coisa também que é muito interessante aqui, ó, é que essa última semana está dividida em 2 partes. Uma primeira parte de 3 anos e meio e depois uma segunda metade de 3 anos e meio. Os 7 selos estão aqui na primeira parte. É aqui que vai acontecer os 7 selos. E o que vai acontecer na segunda parte? As 7 trombetas e as 7 taças. Mas no próximo slide agora eu vou explicar melhor para vocês aqui como que vai acontecer. Olha só, então a primeira coisa, durante a grande tribulação vai acontecer o governo do anticristo, que vai durar 7 anos. Essa é a 70ª semana da profecia de Daniel. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui. Primeira coisa, vai ser a abertura dos selos. Nós vamos estudar hoje o que vai ser cada um dos 7 selos. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Todos os selos estudaremos hoje. Após isso, vai acontecer o quê? E juntamente disso, vai acontecer o surgimento do anticristo. A Bíblia chama ele lá, quando vemos falar sobre o anticristo, ele é chamado de a besta que emerge do mar. Juntamente com o anticristo, vai ter também outra besta, a besta que emerge da terra. Quem que é a besta que emerge da terra? É o falso profeta. Então, os dois estarão juntos. Na verdade, não vai ser apenas os dois, vai ser a trindade satânica. Satanás como sendo Deus Pai, o anticristo como sendo Deus Filho ou Jesus Cristo, e o falso profeta como sendo o Espírito Santo, a besta que emerge da terra. Então a trindade satânica vai estar governando durante o governo do anticristo. Depois disso, o que ainda que vai acontecer? No começo ainda vai ter uma aliança, né? Como já falamos em algumas aulas anteriores, vai ter uma aliança entre quem? O anticristo, o povo de Israel e os muçulmanos. Para que eles vão fazer essa aliança? Para a reconstrução do terceiro templo. Né? Se você não olhou a última aula, a aula de número 6, sobre os sinais da volta de Jesus, nós falamos lá sobre a reconstrução do terceiro templo. Mostramos ali um vídeo no YouTube sobre a novilha vermelha. Também mostramos ali um vídeo sobre todos os utensílios que já estão prontos, né? Falamos ali sobre a mesquita de Al-Aqsa, ou o Domo da Rocha, que está lá em Jerusalém, né? No Monte Moriá. Então, se você tem alguma dúvida ainda, olhe na aula anterior que você vai sanar todas as suas dúvidas sobre a reconstrução do terceiro templo. Outra coisa que vai acontecer também, você sabe quem são os 144 mil, né? Mais para frente nós iremos falar. Vai ter uma aula só sobre os 144 mil que são selados de Israel. E por último, também na primeira parte, esse aqui que nós estamos vendo é a primeira parte dos 3 anos e meio. Vamos ver o ministério das 2 testemunhas. Você sabe quem é as 2 testemunhas? Será que é Enoque? Será que é Moisés? Será que é Elias? Vamos ver quem são as 2 testemunhas. Estudaremos mais para frente sobre isso. No meio da semana acontece o que? A quebra da aliança.
O anticristo, aquele que fez aliança com o povo de Israel, no meio da semana ele quebra sua aliança. E o que vai acontecer então? A segunda metade da 70ª semana de Daniel, que é o que? A plena manifestação do anticristo. Nós vamos ver ali que o falso profeta faz uma imagem do anticristo, ele vai ser ferido com uma ferida mortal, ele faz uma imagem e comunica fôlego de vida para aquela imagem. Assim lá como Deus fez com Adão lá no Jardim do Éden, assim vai ser o sinal, né, que vai ser operado ali pelo falso profeta na vida do anticristo. E essa imagem da besta vai ser comunicado o fôlego de vida, o próprio Satanás vai estar ali manifestado na vida do anticristo, governando. Vai ser um momento terrível. Nós vamos ver também sobre a perseguição. Então Satanás ele junta todos os exércitos do mundo para perseguir o povo de Israel. Ele vai querer destruir o povo de Israel. Juntamente disso vai acontecer as 7 trombetas, que são 7 juízos da parte de Deus. Vai acontecer também as 7 taças do juízo de Deus. Vamos estar estudando sobre isso também, sobre as 7 taças. E por último, a batalha do Armagedon, quando eu e você, juntamente com Cristo, juntamente a igreja, vai descer aqui na terra na segunda vinda de Cristo. Isso vai ser onde? Na batalha do Armagedon, quando Jesus pousar lá sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender e apenas com o sopro de sua boca ele vai destruir os exércitos do anticristo. Isso vai acontecer quando? Na batalha do Armagedon. Amém? Vamos estudar sobre tudo isso aqui. Continue acompanhando nossas videoaulas e pode ter certeza, né, que vai continuar sendo bênção para a sua vida. Então vamos passando aqui, a nossa aula de hoje fala sobre os 7 selos do Apocalipse. Vai ser juízos terríveis que Deus vai estar mandando sobre a terra. E já vamos passar aqui para o nosso primeiro selo, né, aonde que está escrito sobre o primeiro selo. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, o versículo 1 e 2. Olha só o que fala Apocalipse 6, 1 e 2. Vi quando o Cordeiro, né, se nós formos ler no capítulo 5, nós vemos ali quando Deus está mostrando para o apóstolo João, quando ele está na ilha de Patmos e Deus começa a revelar, ele via no capítulo 5 ali o Deus sentado no trono, né, e sobre ali a sua perna direita tinha um livro, todo selado por dentro e por fora. E ninguém era digno de abrir aquele livro, nem desatar os seus selos. E ali João começa a chorar muitíssimo. Mas ali ele também enxerga um cordeiro, né, como tendo sido morto. E o cordeiro, ele é digno, né? Então Jesus, o cordeiro, após ele morrer e ressuscitar, ele hoje é digno de trazer todos os juízos de Deus para a terra. Por quê? Porque ele deu a sua vida, né? Ele mesmo se entregou. E a Bíblia fala que hoje ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus, com toda a autoridade que ele tem, ele que vai desatar cada um dos 7 selos e ele que vai começar a trazer os juízos para a terra. Então vamos ver o que o cordeiro, quando ele desata o primeiro selo, o que acontece? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então aqui, meus amados irmãos, muitas pessoas confundem, né, quando vê o cavalo branco e o seu cavaleiro, alguns acham que é Jesus, mas na verdade não. Jesus ele está abrindo os selos, e nós vamos ver que os cavaleiros, né, primeiro um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo amarelo, né, Jesus ele não ia ser sucedido, né, por coisas terríveis como está acontecendo. Na verdade, o primeiro cavalo branco, quem que é? É o anticristo. Mas por que é um cavalo branco? Porque ele vai trazer uma falsa paz. Ele vai fazer uma aliança com o mundo inteiro e no começo ele vai trazer uma paz. Então por isso que ele é um cavalo branco, né? Aqui está a figura, né? Com um arco,
com uma coroa e foi-lhe dado, né? Por quê? Porque Deus é aquele que vai estar na direção de tudo. Tudo o que acontece no mundo está na direção de Deus. É Ele que rege o mundo com as suas mãos. Nada foge do controle de Deus. Tudo que está acontecendo hoje, a pandemia, tudo está no controle de Deus. Ele sabe de tudo e Ele sabe tudo aquilo que não só acontece hoje, mas Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer eternamente. Então tudo está no controle de Deus. E o primeiro cavalo é um cavalo branco, que é o anticristo, simbolizando a falsa paz. Vamos seguindo então, e agora vai ter a abertura do segundo selo. E olha só o que nos fala a palavra do Senhor. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo. Só que agora o cavalo já mudou de cor. Esse cavalo agora ele é vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Olha só, o primeiro cavalo, a falsa paz. O segundo cavalo, ele já traz uma guerra, ele já traz sangue, né? Com certeza irá acontecer uma outra guerra mundial e os homens vão se matar uns aos outros, né? Assim como acontece numa guerra. Então o segundo cavalo, ele já é uma grande guerra, ele já é uma destruição. Vamos passando agora. Quem que é o terceiro cavalo? Vamos vendo aqui. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, ou na tua tradução pode dizer por um denário, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Meus amados e queridos irmãos, o que simboliza esse cavalo preto? O cavalo preto simboliza a fome, porque o cavalo anterior ele trouxe guerra, trouxe morte, e após a guerra acontece o que? A escassez. E vai ser a escassez de quê? De alimentos. A balança na mão. A balança ela é usada para pesar. E olha só o que fala aqui, ó. Uma medida de trigo por um denário. Um denário ou um dinheiro é aquilo que uma pessoa ganha por um dia de trabalho. Então uma pessoa aqui ela vai trabalhar e ela vai ter dinheiro para comprar uma medida de trigo. Ou ainda 3 medidas de cevada. A cevada ela é diferente do trigo. A cevada ela é usada para alimentar animais. Então o homem que ele trabalhar durante um dia, ele vai ter alimento para ele mesmo, para ele poder comer, ele vai trabalhar para comer. Mas olha só, se ele tiver uma família de pelo menos, se ele tiver mais a sua esposa e mais um filho, que são 3 pessoas, ele já vai ter o alimento, vai ter que comer cevada. Simbolizando o quê? Que vai ter que ser assim o mínimo. O mínimo vai ser uma escassez de alimentos. E não deviam danificar o azeite e nem o vinho. Por quê? Porque eles vão ser nesse momento, vão ser artigos de luxo. Né? Então vai ser uma grande fome que vai vir sobre a terra. Né? As pessoas não vão ter o alimento. Né? Infelizmente aqui estamos fronteiros com a Venezuela. Né, conversando com alguns irmãos ali na Venezuela, né, eles falando que eles trabalham o mês todo, né, e o salário deles do mês muitas vezes é R$60 o salário do mês. E se eles forem comprar um frango, às vezes já dá os R$60. Olha só, né, já é uma demonstração daquilo que vai acontecer. Mas nesse momento aqui vai acontecer no mundo inteiro, não apenas num país como está sendo hoje num caso isolado. Né? Hoje ali nossos irmãos não estão em dificuldade, mas aqui nós, graças a Deus, estamos bem. Agora nesse momento aqui, essa fome vai ser uma fome no mundo inteiro. O mundo todo vai passar por uma grande escassez de alimento. E depois disso, o que vai acontecer? Então após isso vem o quarto cavaleiro. E que cor é esse cavaleiro? Esse é o cavalo amarelo. Vamos ver. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Cavalo branco, a falsa paz. O cavalo vermelho, a guerra. O cavalo preto, a fome. E agora o cavalo amarelo, que significa o quê? A morte. Alguns até falam que o amarelo, ele significa corpos em decomposição. E quantas pessoas que ele vai matar? Isso é que me chamou mais atenção. Ele vai matar 1/4 parte da terra. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. E aqui, quando abrir esse quarto selo, vai morrer 25% da humanidade. Quase 3 bilhões de pessoas, 2 bilhões e um pouco de pessoas que infelizmente vão perder a sua vida. Se nós formos ver hoje a taxa de pessoas que morrem com coronavírus, ela está em 2,4%. Agora, esse selo aqui, apenas o quarto selo, ele vai matar 25% da humanidade. O que isso quer dizer? Ele vai matar 10 vezes mais do que o coronavírus está matando hoje. Então você pensa como que vai ser o caos. Hoje mesmo já está um caos, com 10% daquilo que ainda vai acontecer. Pensa como que vai ser a grande tribulação. Por isso que devemos estar preparados para o arrebatamento, para subir com Cristo. Alguns falam, não, mas eu vou esperar. Meu amado, não espere. O dia é hoje, a hora é agora. Aceite a Jesus e vá para o céu. Não queira ficar aqui na terra para passar por isso. Por quê? Porque vai ser coisas terríveis que vão acontecer. O quarto selo e 25% da terra morre através da espada, com peste e com as feras da terra. Por quê? Porque não vai ter escassez de alimento e aí até os animais vão estar atacando a humanidade. Vai ser coisa terrível que vai acontecer. Vamos passando agora para o quinto selo. Aqui agora o quinto selo fala assim: vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então aqui ele vê a alma dos mártires, aqueles que morreram lá no Coliseu e aqueles que até hoje estão morrendo ainda, seja lá na Coreia do Norte, seja na China, seja na Eritreia, aqueles países que a perseguição do evangelho é terrível, que então todos aqueles mártires, eles estavam ali, as suas almas estavam debaixo do altar, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam clamando com grande voz e dizendo para Deus: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Infelizmente, quantas pessoas não têm sido martirizadas por causa do amor ao evangelho, à palavra de Deus. E ali a Bíblia fala que foram dadas a cada um deles vestes compridas e brancas, e foi-lhes dito que repousassem por ainda pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então todos aqueles que morreram martirizados estavam pedindo para Deus que Deus executasse a justiça, e Deus falou: olha, calma, eu vou executar a justiça, mas tudo está no meu tempo, assim como eu e como você. Muitas vezes perguntamos: Deus, por que acontece tanta coisa ruim na terra e o Senhor não julga? E Deus fala: olha, calma, dele é o tempo. Eclesiastes fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo hoje é o quê? Hoje é o tempo de salvação, hoje é o tempo de arrependimento, hoje é o tempo de entregarmos a nossa vida para o Senhor. Por quê? Porque vai chegar o tempo do julgamento. Até eu peguei aqui para você, lá em Apocalipse, é lá nas taças, na terceira taça. Olha só o que fala. No terceiro flagelo, Deus responde eles. Eles estão pedindo uma resposta. E aqui em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 4, Deus responde para eles. Sabe o que Deus fala para eles? Olha só, na terceira taça: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo
das águas, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o Santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Olha só, todos aqueles que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, ali na terceira taça, Deus derrama seu juízo sobre os rios, e os rios se tornam em sangue. E agora aquelas pessoas que derramaram sangue vão ter que beber o sangue. Que coisa terrível, né? A gente acha, não, mas Deus é amor. Meu amado irmão, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é juízo, né? E os juízos de Deus vai ser coisas terríveis que vão acontecer sobre a terra. Vamos agora passando aqui para o sexto selo, o nosso penúltimo selo da aula de hoje, e fala assim: e eis que houve grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo e todo o livre, esconderam-se nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Meu amado e querido irmão, hoje nós vemos aquela pessoa que é um governante, aquela pessoa que está lá no palácio, né, que tem muito dinheiro, e nós ficamos pensando: nossa, por que Deus não julga? Essa pessoa é ímpia, essa pessoa faz coisas erradas. Fique tranquilo, o juízo de Deus vai vir. Só para eles? Não, vai vir para todos. Tanto o rei, quanto o grande, quanto o pequeno, o livre, o escravo, todos eles vão passar pelo juízo de Deus. E o sexto selo aqui é uma preparação da própria terra se preparando para os juízos que ainda vão vir, né? Nós vemos aqui o sol, como fala aqui, ó, o sol tornando-se negro, a lua se tornando em sangue, chuva de estrelas sobre a terra, um grande tremor de terra, né? Terremotos acontecendo, tudo isso aqui, a terra toda vai ser abalada, as ilhas, né, vão sumir, né, os montes vão se desmanchar, tudo vai estar o quê? Se preparando para os juízos, toda a terra vai ser um abalo geral, né? Então que possamos estar prontos para não passarmos por isso, para estarmos ali no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, na batalha do Armagedon, para estarmos ao lado do nosso Senhor e para não passarmos sobre isso. E agora o nosso último selo de hoje nos fala assim a palavra do Senhor: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Meus amados irmãos, silêncio no céu por quase meia hora. Alguns estudiosos falam que esse silêncio aqui, né, é por causa de toda aquela destruição que ainda vai acontecer, né? Como a gente costuma fazer quando acontece uma tragédia, a gente faz o quê? 1 minuto de silêncio. Você já deve ter visto isso em várias vezes. Acontece uma tragédia, vamos fazer 1 minuto de silêncio por causa daquilo que aconteceu. Mas nesse momento aqui o próprio céu vai fazer 30 minutos de silêncio.
Por quê? Por causa que vai acontecer coisas que nunca aconteceram. Os juízos das trombetas são terríveis. O 7º selo é a preparação para as trombetas. E ali também, né, eles pegam agora a oração, a minha oração, a tua oração, de todos aqueles que clamam por justiça. Ele pega a oração e oferece diante do altar com incenso. E naquele momento, né, é lançado sobre a terra relâmpagos e terremotos, os juízos de Deus. Tudo isso vai acontecer nos 7 selos. Após isso, nós vamos ver na próxima aula sobre o surgimento do anticristo. Então eu te agradeço, você que esteve aqui comigo até esse momento, que Deus continue te abençoando e vamos continuar buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, meditando na palavra, orando, consagrando, jejuando e nos preparando. Por quê? Porque a volta de Cristo está muito próxima. Que Deus te abençoe, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal, de compartilhar com outras pessoas e que Deus continue abençoando a sua vida, né? Muito obrigado por estar conosco, Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus amados.